A santa paz de Deus, das nações de Jesus Cristo, na graça e na comunhão do Espírito Santo do Senhor, que nos habita e opera todas as coisas. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, conforme o horário que os irmãos e as irmãs assistirem este vídeo. Vou deixar aqui a palavra santa do nosso Deus para edificação de todos os irmãos e irmãs e a todos quantos quiserem ouvir a bendita e santa, verdadeira e poderosa palavra de Deus, que se encontra em 1 João, a primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2. O apóstolo João, guiado pelo Espírito Santo, escreveu da seguinte forma: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, ou seja, de todas as pessoas que habitam no planeta Terra. Continuando, e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Louvado seja Deus. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Ou seja, o João está ensinando aqui os santos de Deus e as santas de Deus que devemos andar como Cristo andou. Ou seja, como que Cristo andou? Em obediência a Deus, em fidelidade a Deus, amando o próximo como a ele mesmo. Ou seja, sempre semeando a boa semente, que é a palavra de Deus, e fazendo sempre o bem ao seu próximo. Louvado é o nome santo do Senhor. Andando em fidelidade a Deus, obediência a Deus, santidade e fazendo bem ao próximo. Louvado é o nome santo do Senhor. Irmãos, não vos escrevo o mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz alumia. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Louvado é o nome santo do Senhor. Mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vos são perdoados os pecados. Pelo nome de Jesus Cristo, são perdoados os pecados da humanidade toda. Louvado é o nome santo do Senhor. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, justamente para levar sobre si todas as iniquidades e enfermidades da humanidade toda. Então, todo aquele que se achegar a Cristo, louvado é o nome santo do Senhor, recebe não somente o perdão dos seus pecados, mas também recebe a purificação, a santificação, recebe o batismo do Espírito Santo com fogo, e é capacitado e capacitada para fazer a obra do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo se encarrega de batizar com o Espírito Santo com fogo e pelo Espírito Santo dele entrar na vida do ser humano, seja homem ou mulher, e fazer a transformação espiritual, transformar cada um de nós aqui na terra em seres espirituais com a graça do Espírito Santo de Deus, para assim poder fazer a benfeitoria e fazer também a ministração da Santa Palavra e fazer também tudo aquilo que é feito pela vontade do Pai Celestial, ou seja, do Deus Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jeová, que está sentado no seu trono de glória no terceiro céu, e que à sua destra, ou seja, à sua direita, está o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual lhe foi dado todo o poder sobre céus, terra e debaixo da terra. Quando a palavra de Deus nos afirma e nos ensina céus, está falando não só apenas os céus que são enxergados pelas cidades, estados e nações deste planeta. Está falando também em referência a todos os céus que existem no universo, os céus que existem dos outros planetas. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. E o céu do reino dos céus.
Louvado é o nome santo do Senhor. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Já vencestes o maligno. Glória a Jesus. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, e a concupiscência dos olhos, e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Glórias a Deus. Então João está dizendo que se pelo fato das ações da carne humana nós ficarmos amando o mundo e tudo que nele se contém, o que vai acontecer? Vai acontecer a concupiscência da carne. O coração e o pensamento do ser humano vai ficar voltado às matérias que existem aqui neste mundo material. E a sua alma e o seu espírito fica aprisionada neste mundo, querendo tomar conta e querendo ficar, aleluia, desejando somente coisas materiais, sendo que Deus nos ensina a nós buscarmos o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E nós ficarmos ligados ao trono de Deus, nós viveremos espiritualmente, nós ficarmos ligados na graça do Espírito Santo, nós andaremos no Espírito, louvado é o nome santo do Senhor. E podemos assim, com a graça do Senhor, termos dons espirituais, louvado é o nome santo do Senhor. E podemos enxergar com os olhos espirituais, louvado é o nome santo do Senhor. Por isso é que hoje em dia nós vemos muitas brigas, muitas guerras, né? Louvado seja o nome santo do Senhor, até mesmo em redes sociais, onde muitos estão ali brigando, às vezes até dentro do próprio ministério, louvado é o nome santo do Senhor, e às vezes assim até falando coisas que não são para ser ditas a respeito do irmão e da irmã, que isso não é agradável também aos olhos do Senhor, louvado é o nome santo do Senhor. Às vezes há sim um debate, uma discussão, uma conversa sobre algo, alguma coisa que se refere a ministérios, ou a corpo santo, ou a convivência social, mas são coisas que muitas das vezes atraem a concupiscência da carne, e isso leva os irmãos a acabarem causando dissensões e porfias e brigas, dissensões, coisas que desagradam o Espírito Santo do Senhor. E Deus quer que nós venhamos a ajuntar, Deus quer que nós venhamos a nos unir, assim como diz o Salmo 133, versículo 1, o Salmo número 133, verso 1, que diz: ó, quão suave e quão bom é que os irmãos estejam em união, quão bom, quão suave é que os irmãos estejam em união. Então Deus ele se agrada de união, Deus ele se agrada de que nós tenhamos amor, perdão, misericórdia uns com os outros. Sejamos unidos, sejamos uma igreja forte, fiel e temente a Deus, obediente a Deus, louvado é o nome santo do Senhor. Que isto agrada o coração de Deus, a união da igreja, de todos os irmãos de Deus, independentemente de qual seja a placa, em todo o globo terrestre. Louvado é o nome santo do Senhor. Porque todos subiremos para o mesmo reino dos céus, irmãos. Todos subiremos para o mesmo reino dos céus. O caminho é o mesmo para todos os irmãos e irmãs em todo o globo terrestre. O caminho é Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, onde o próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus Cristo declarou e afirmou. Então, se nós estamos seguindo a Cristo, nós temos que obedecer a Cristo e temos que prestar atenção no que Cristo ensinou. Louvado é o nome santo do Senhor. Os demais discípulos e apóstolos, conduzidos pela graça do Espírito Santo de Deus, também procuraram seguir a Cristo e obedecer a Cristo. Então muitos, às vezes hoje, no ano de 2022, declaram que são de Cristo e que servem a Cristo, mas porém não querem obedecer a Cristo. Então aí é onde está uma coisa muito grave. Declarar-se cristão, declarar-se ser filho de Deus, mas ao mesmo tempo não obedecer o que o próprio Deus que se diz servir, não estão em obediência ao que Cristo ensina. Cristo ensina a você... Ele deu uma ordenança: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E muitas das vezes nós estamos vendo aí pelas redes sociais irmãos se degladiando, irmãos brigando,
e irmãos até mesmo colocando almas para fora do reino de Deus. Às vezes porque pecaram, às vezes porque erraram, às vezes porque mentiram, às vezes porque cometeram algum tipo de coisa que foi desagradável aos olhos de Deus ou até mesmo desagradável dos olhos deles próprios. Mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para ensinar o verdadeiro evangelho de Cristo para as pessoas, para que as pessoas venham a entender. Assim como disse aqui na primeira epístola de João, capítulo 2, onde João disse: filhinhos, estas coisas vos escrevam para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando o ser humano peca, ele tem um advogado, que se chama Jesus Cristo, e este mesmo advogado, Jesus Cristo, é o mesmo que pagou o preço na cruz do Calvário pela vida de toda a humanidade, Então, o ser humano, não estou aqui justificando pecados, mas estou afirmando que está escrito na palavra santa, que quando o ser humano peca, ele tem um advogado, Jesus Cristo, o mesmo Senhor e Deus Altíssimo que nós estamos professando servir, é o mesmo Senhor Jesus Cristo que pagou o preço na cruz do Calvário. Ele pagou o sangue puro carmesim dele na cruz do Calvário, para perdoar justamente os pecados cometidos pela humanidade. Então tem que haver em nós o mesmo amor que teve em Cristo. Ele perdoou, ele teve misericórdia da humanidade. Até mesmo no momento da crucificação, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo, que manou o preço de cruz, o preço de sangue puro na cruz do Calvário, por amor de mim e de cada irmão e cada irmã, de cada ser humano que está na terra, quem somos nós para julgar alguém e não querer que este irmão ou que essa irmã congregue conosco, irmãos? Temos que prestar atenção nas Escrituras e obedecer à ordenança do nosso Deus, que é perdão, amor e misericórdia. Se estes três sentimentos não existir dentro de um cristão, de uma cristã, então nós estamos ali debalde na presença de Deus. Louvado é o nome santo do Senhor. Perdão, misericórdia e amor tem que existir na vida de cada irmão, de cada irmã e em cada ministério, em cada igreja espalhada pelo globo terrestre todo. Porque o nosso Deus Altíssimo pagou um preço de cruz e um preço de sangue puro. Ele foi o único que não cometeu nenhum pecado existindo aqui na face da terra. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus Cristo. E a Ele seja sempre toda a glória, toda a honra, todo louvor e toda adoração. Porque Ele é digno, só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração. Louvado seja Deus. Que esta palavra venha instruir poderosamente a vida de todos os irmãos e irmãs, com a permissão e a graça de Deus Pai, de Deus Filho e da graça do Espírito Santo do Senhor, que nos habita e opera todas as coisas, venho eu trazer esta palavra para enriquecimento de todos, e que todos venham a entender. Talvez você esteja numa situação difícil hoje, em que você se autocondena, que você se autojulga, e que você acha que você não é merecedor de estar no ministério, ou não merecedor da graça de Deus. Não pense assim. Você é merecedora sim. Não importa quantos pecados você tenha cometido, não importa quantos erros você venha cometendo ou cometido, Jesus Cristo, Ele te perdoa, sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele te entende, e foi Ele que pagou o preço caro na cruz do Calvário por amor da tua alma. Não foi A, nem B, nem C, e nem de A a Z. Não importa quem seja o homem ou a mulher que habite nessa terra, não foi nenhum deles que pagou o preço na cruz do Calvário pela tua vida. Ele se chama Jesus Cristo e Ele vive e reina para todo sempre. Amém. Que a santa paz de Deus do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós, hoje e para todo sempre. E saiba, Deus te ama. Jesus Cristo te ama. Amém? Uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia, de acordo com o horário que o irmão e que a irmã assistir esse vídeo. E que Deus seja eternamente louvado.